Olá, eu sou Dani Parra e hoje estamos com mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida, falando assuntos de bem-estar, saúde, estética, cuidado. E eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes no canal. Venham sempre aqui, se inscrevam, compartilhem com amigos, tá? Eu preciso de vocês para compartilhar essas entrevistas maravilhosas aqui, os assuntos que a gente vai falando, são assuntos atuais e do interesse de todos. Hoje estou com uma convidada muito especial, que todos vocês, a maioria deve conhecer aí, porque ela é bem famosa aqui na cidade de Londrina e região do norte do Paraná todo, que é uma apresentadora. Estou até assim, sabe, honrada de estar entrevistando a Sara Presoto. Tudo bem, Sara? Oi, tudo bom, e você? Tudo ótimo, obrigada, tá, pelo ter aceito o convite. Mas não fica nervosa? Não. Tô um pouquinho nervosa, gente, porque assim, eu fico muito contente de você, porque pra mim você é uma referência, e acho que para muitas pessoas aqui da cidade e região, na área da comunicação. E quero agradecer mesmo você ter tirado um tempinho na sua agenda corrida, né, na sua vida, que eu sei que é corrida mesmo também, e ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Primeiro, você é mãe do bem, né? Sou. Esposa do Edu. Isso. E apresentadora da RIC TV. Cerimonialista e palestrante. Criadora do Comunicação em Propósito. Fala mais um pouquinho do que você faz, que eu acho que tem muito mais coisas aqui do que essa lista. A gente que é mulher, a gente que é mãe, a gente faz 1001 coisas, na verdade. Isso. A gente se divide. Porque a gente é mãe, a gente é mulher, a gente é empresária também, de certa forma, se divide em trabalho e vida pessoal. Dani do céu, eu sou formada em letras na UEL, depois eu fiz jornalismo, daí, na verdade, antes até de jornalismo, eu fiz minha pós em administração de marketing e propaganda, fui para os Estados Unidos, fiz cinema. Você é atriz também, né? Eu fiz cinema, direção de cinema e fiz atuação na Shelton. Foi assim, tipo uma pós-graduação, foi muito bom, foi uma experiência muito boa, mas assim, e sempre atuando aqui. E hoje, eu sou docente universitária, não estou dando aula no momento em faculdade, mas estou dando aula nas mentorias, né? Ai, que legal. De comunicação. Você já deu aula em faculdade? Dei aula na FANORP, em Santo Antônio da Platina, 180 km de Londrina. Olha! E dei aula aqui no Unopar, telejornalismo 1, telejornalismo 2 e produção multimídia. Olha, então você tem muito conhecimento da área. Eu gosto de ensinar, eu gosto de dividir. Eu sou filha de professores, meus pais são professores. Eu conheço seu pai, um beijo pra ele, tá? Você teve aula com ele? O meu irmão teve aula com ele. Janinho teve aula com ele. E ele começou a me seguir, daí sempre ele curte lá, um beijo. Jura? Seu Antônio, né? Paizinho. Tá que tá na internet, hein? Um beijo pra sua mãe também. Obrigada, querida. E então, daí você gosta de ensinar, eu aprendi com eles. Os meus pais são professores. E é o DNA do também, estado. né? E eu cresci a vida inteira. Você é filha única, Sara? Eu tenho um irmão mais novo. Tá. Médico, cardiologista. Ah, que chique. Sério? Não mora em Londrina e ele é casado com uma oncopediatra que trabalha no Pequeno Príncipe, em Curitiba. E eu cresci vendo os meus pais corrigindo prova, vendo os meus pais montando prova. A minha graça, a alegria da minha vida era quando minha mãe deixava eu ir na escola com ela. Ela dava aula lá no Champanhar. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Meu pai dava aula no Centro Rijo e minha mãe no Champanhar. Então eu cresci com aquele universo de livros. O que não faltava em casa eram livros. Livro. Aprendi realmente a ler na Bíblia. E assim, eu lembro uma época, a nossa situação, assim, a gente nunca passou fome, mas tudo foi muito contadinho. Acho que na nossa época a gente viveu uma época diferente. Foi diferente. Era tudo mais difícil, não era, Dani? A gente tinha que dividir os bifes, né? Com os irmãos. Era tudo contar. Lembra a Coca-Cola de 1 litro pra todo mundo, pra dividir pra todo mundo. Imagina, a gente tomou de 1 litro sozinha. E daí eu lembro que uma vez assaltaram nossa casa e levaram a televisão. E não tinha Casas Bahia que dividia em 1000 vezes, né? É verdade. Tinha uma facilidade para comprar, Shopee, nem para Imagina! Não, a gente ficou 10 meses sem televisão. E daí, eu lembro, falou assim, o que você faz quando você não tem televisão? Ainda mais naquela nossa época, né? O que eu fiz? Eu comecei a aprender, estava no meu processo de alfabetização. Eu comecei a ler, pegar os livros dos meus pais e ler. E aprendi a ler nessa época. Foi justo na época dos 6, 7 anos de idade. Olha, pegou gosto, Peguei né? gosto. Eu gosto de ler também. Eu já li muito gosto. E eu acho que expande bastante. A gente aprende muito na leitura, né? Eu adoro ler. Eu falo assim, que a leitura, ele é o princípio, é o ponto de partida de uma boa comunicação. Sim. Porque assim, se você lê bem, você escreve bem. E quem escreve bem, fala bem. Então, vamos fazer o caminho inverso. Só fala bem quem escreve
e quem lê. Verdade. E só escreve quem lê. Então, isso é algo que eu falo muito nas minhas mentorias. Já falava para os meus alunos da faculdade. E eu bato muito. Gente, a gente precisa ler. Porque quando você lê, você consegue aprender a absorver o português correto, as formas de colocação. Você aprende novas palavras, novos universos. E, consequentemente, você vai pegando gosto. Eu gosto de escrever também. Amo escrever. Muito bom, né? E você escreve? Você está fazendo um livro? Vou lançar um livro agora, recentemente. Em breve. Olha que Estamos no legal. processo da escrita do livro. Eu gosto de escrever. E você gosta de pintar também, né? Eu gosto. Eu gosto de pintar. Meus hobbies. Pintura. Eu fiz pintura acadêmica em 1996. 96, 97. Depois eu fiquei anos sem relar. Não pintava mais. E agora eu voltei. Comprei umas telas e tô lá pintando. Ai, gostoso. É terapêutico. Terapêutico, né? Uma terapia ocupacional É mesmo. uma delícia. E a mesma coisa com o piano. Eu toquei piano com uns 14 anos. Depois eu parei, nunca mais toquei. E agora eu tô voltando a tocar piano. Olha que tão bom. gostoso. E a música faz muito bem pro cérebro. Sim. Pra mudar a nossa percepção também. A própria frequência da música ajuda muito, Ajuda, né? É verdade. Eu não sei, você pode até falar melhor pra mim do que isso. Que a música ativa os dois lados do cérebro, Ativa. A música cura, né? Ela cura, tem as frequências das músicas. Por exemplo, música clássica, tem comprovação de músicas aí que curaram câncer, diminuíram... Incrível. Tem várias coisas com relação a isso. A vibração da música já ajuda também a gente se sentir melhor, cura a depressão, com a mesma coisa pintar e escrever. Porque mexe nas áreas do cérebro ali, né? E dá uma ativada no nosso cérebro. Então, é uma terapia mesmo. Você falou da vibração. Eu tenho mania de ouvir frequência. Sabe, hertz? É muito bom. Adoro ouvir isso. Eu sou viciada Meu marido também. fica louco. Bruna do céu, ele fala assim, que é isso que você tá ouvindo? Eu falei, hertz, 432, 900 e não sei o quê, 500 E não sei o melhora, quê. né? Você se É sente... uma delícia. Meditar com essas músicas. É muito importante a gente trabalhar com essas energias de frequência. Eu gosto muito. Eu aprendi a me comunicar aqui também por ler muito, que eu estava te falando, porque eu estudei sozinha muitas coisas. E o estudar é muito bom, né? Eu aprender e eu não sou muito boa para desenhar. Minha filha que desenha muito bem. Ela faz uns desenhos, eu vou até colocar em alguma aula de... Alguma coisa assim, para ajudar, porque ela tem muita criatividade com desenho. Então, eu acho, tem que investir. Só que já está fazendo muitas coisas e o tempo está tão corrido, né? E as crianças ficam muito sobrecarregadas. Mas mais para frente, eu acho que eu vou colocar ela em alguma coisa nesse sentido. Mas vamos voltar a falar do nosso assunto aqui, que é sobre cuidar do corpo. E realmente da mente, né? Com essa vida corrida. E hoje, os tempos modernos... Nossa. E eu vejo que você realmente leva cedo seu filho para a escola, tem a rotina corrida, almoça correndo. Né, Sara? Assim, você tem alguém que te ajuda em casa? Eu tenho duas faxineiras. Funcionárias. Duas funcionárias, mas elas vão intercalados, né? Uma vai na segunda, outra vai na quinta. O restante eu me viro. Né? Porque agora com a cachorrinha lá... Ai, meu Deus, a baunilha! Meu Deus, a cachorrinha tá comendo tudo, tem que adestrar ela. Não, eu não postei o último. Ganhei um livro do Fabiano Zanzin. Cuidado. Numa caixa. Ela vai comer o livro. Ela comeu! Sério? Zanzin, perdão. Do céu. Eu não tive tempo nem de postar, agradecer. Ela comeu a capa, mastigou. O conteúdo tá lá, eu vou conseguir ler, mas Fabiano, perdão. E a cachorra é linda, só que ela é filhote. Cara. E dentro de um apartamento, né? Não é uma... E é golden, né? Filhote de golden, né? Parece que ser os dentinhos. Os dentinhos. Rói tudo, né? É uma delícia. Mas que tá aprontando, ela tá. Móveis, chinelos, papéis higiênicos e por aí vai. Gente, meu Deus. Você já teve cachorro antes ou não? Já. Na minha infância, a gente sempre teve cachorro. E depois eu tive um que se chamava Sigmund Freud. Nem Freud explica. Era o Sig. Dani, um Schnauzer. Sabe aquele do bigodinho? Sei. Mas ele era salpimenta. Ele era doido. E depois que ele faleceu, a gente sofreu tanto, porque a gente se apega, é uma não dor, é? né? É uma dor. Eu sofri muito, sabia? Eu também. Nossa! Foi muito triste. Muito triste. E daí eu falei, nunca mais eu vou ter cachorro. Tem gente que eu fiquei sabendo que nunca mais pegou mesmo, por conta dessa Mas dor. eu fiquei com essa versão... Traumatizada, né? Tipo assim, eu amo cachorro, mas eu não quero mais ter porque eu não quero sofrer. 3 anos durou o meu luto.
Daí Nossa. eu adotei a Dengosa, que veio do Rio Grande do Sul. Tem uma lá na Tem, chácara. que é vítima das enchentes, né? Ah, você adotou? Eu adotei. Que legal. Logo que aconteceu. Acho bonito isso também, as pessoas adotarem. Ela né? é uma vira-latona muito boazinha. Diferente da baunilha. A baunilha tem que ser adestrada. Aliás, precisamos, né, de um combinar adestrador. isso, gente. Olha, vou falar com a Alessandra, diz ela que conhece um adestrador lá. Ah, a gente tava combinando, né? Verdade. Fazer foto com a fazer Alessandra. fotos com ela. E aproveitar que ela tá crescendo, mas e ela vai ficar com aquela cor mesmo, branquinha, meio clarinha, né? Então, porque ela não é pura, né? Golden pura. Ela é mistura de samoeda. Que é aquele cachorro do Alok, aquele branco peludão. Então, ela não é um golden tão caramelozinho. Ela é mais branquinha. Mas tá branca mesmo. Ou seja, ela vai ficar mais suja na chácara. Nossa senhora, imagina lavar um cachorro desse. Demos um banho nela ontem. Sério? Do chuveiro. É. Tem que aprender a fazer tudo. Ué, tem que ser, né? E dá pra passear com ela no shopping agora, né? Verdade. Na minha época de SIG não podia. Agora pode. Na minha época do SIG não podia. Agora pode, que delícia. Ai, gente. Mas vamos voltar ao nosso assunto sobre postura, corpo, que é o que eu entendo, né? A minha área. Deixa eu fazer a postura aqui. Minha área. Como que a gente começou a fazer os atendimentos da Sara? Vamos contar aqui. Eu sigo a Sara, né? A gente não se conhecia muito, não. Mas aí eu sigo ela e vi ela postando, falando de dor. E eu falei, gente, a postura da Sara não tá muito legal. Né, Sara? Não tava mesmo. E aí eu falei, Sara, vem aqui fazer umas sessões e tal. E ela tava reclamando das dores e tal. E ela começou a fazer comigo e começou a fazer também tratamentos agora em outros lugares também. Tá se cuidando mais. O que você percebeu que mudou, assim? Na sua postura de comunicação e o cuidado com o corpo? Porque depois de uma certa idade que nós estamos Dani, agora... A gente não é mais nova, né? Temos que manter esse corpo ativo. Foi o que você falou, fazer pilates cansa pra caramba, né? Cansa muito. É pesado, não é pra todo mundo, porque tem pacientes que nem conseguem fazer direto um pilates. Só pra quem já tem um condicionamento, né? Tem pessoas que não conseguem praticar o pilates, é muito difícil. Sério? Sim. E aí você vê como que usa o corpo, né? As pessoas saem doloridas. Que a gente olha... Tem gente que passa mal até fazendo Mas pilates. é muito difícil. Minha mãe passava mal quando ela fazia, uma época ela precisou fazer, fez. Tinha que ter continuado. É muito difícil. Parece... A gente olhando, você fala assim, nossa, né? Gente, pilates não. Não é igual a academia, difícil. que você consegue olhar para as outras coisas. Você tem que ficar focada. É corpo, muita mente concentração, e tudo né? junto ali, né? Trabalha, né? E, na verdade, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa olhar pra gente e se cuidar, né? Fica cuidando dos outros, fazendo as coisas todas que precisam ser feitas. E aí começa a sentir sobrecargas, né? O músculo vai encurtando, aí a gente vai engordando, porque não tem como. Não. O metabolismo já não é o mesmo. Não. E, opa, caiu. Caiu o brinco aí, gente. Faz parte, ó. Então, mas pode tirar, fica à vontade. Que lindo. É aqueles bonito, grandões, né? Eu fiquei com medo grandão. desse meu também cair, ó. Esse meu também é bem grandinho. E aí a gente começou a fazer, então, as fisioterapias posturais, mobilização neural. Que foi fantástico a mobilização neural. Então, eu tô focando mais nela agora, tô divulgando mais ela, porque ela é poucas incrível, pessoas conhecem, né? Porque ela te tira a dor, né? E assim, é bem instantâneo mesmo, porque às vezes a gente tá em crise de dor. A época que eu conheci a Dani, eu tava bem em crise, eu tava vivendo assim um momento, tomando medicação, remédio forte. E a mobilização neural, ela me tirou da crise. Foi muito bom. Porque ela dá o alívio na hora. Uma das poucas métodos que liberam localizada e que sem fazer cirurgia descomprimem aquela... Mas é que é na hora. Por exemplo, o restante é uma coisa que você tem que ir plantando para colher. A mobilização neural, não. Eu acho que eu falo que é umas 3 sessões dela para a pessoa sair daquela crise. Depois pode fazer a cada 15 dias. Eu tô atendendo bastante gente com esse problema de dor no pescoço, que irradia para o braço. Porque começa a compressão aqui e vem para cá, né, gente? Daí, isso junto com outras técnicas, lógico. Sim. Exercícios, pilates, RPG. Aí vai as técnicas que cada fisioterapeuta tem o seu jeito de atender. Você podem procurar aí qualquer fisioterapeuta que eles vão te atender muito bem. Só que os médicos não indicam muito essa terapia.
E essa palavra... Por quê? Será que não conhecem? Será não que conhecem. não tem uma divulgação? Não conhecem porque foi um curso que eu fiz em 2006 e nunca mais voltaram para cá. É muito bom. Não achei mais nada sobre ele. Toby Rowell era o nome, um australiano. A Austrália está 25 anos na nossa frente em evolução de fisioterapia. E então, assim, é uma coisa que realmente depende de ter feito o curso, né? E ele tem tanto para a região cervical como para a lombar. Porque o nervo, ele não estica, igual o músculo. A elasticidade do nervo, ela é meio limitada. Tá. E o nervo que comanda os movimentos do corpo. E aí, então, assim, o que tem que fazer? A gente mobiliza ali para dar uma aliviada nas compressões que está pinçando. Geralmente está com pinçamento. Sim. E a dor do nervo é a pior que existe, é a mais dolorida. É a pior. Chega da parestesia, eu tinha parestesia nos 3 dedos. Aí começa da formigamento, horrível. parestesia, perda de força. E aí a pessoa vai limitando cada vez mais o movimento, ela pode ficar com o ombro congelado. Gente. E vai dando vários outros problemas, né? Então, assim, essa técnica é muito boa, né? Eu desenvolvi ela e estamos fazendo, deu resultado, né? Com certeza, com certeza. Que a bom. dor limita a gente. E a dor tira a gente do eixo. Tira a nossa vontade de fazer as coisas. Às vezes A dor a gente irrita, até a gente fica mal-humorada. Fica. Dorme mal. A gente não consegue desempenhar. Ter um bom desempenho em nenhuma área da nossa vida. Porque você tá com dor. É aquilo que você falou, você não dorme bem. Você não come bem. Tudo, porque tudo dói. Você não trabalha bem. Você não vive bem a sua rotina do seu dia a dia. Verdade. E os alongamentos também, né? A gente passou uns exercícios de alongamentos para você Nossa, fazer. eu me alongo todos os dias antes de dormir. Aí Todos aprendeu. os dias. Deu uma boa melhorada na postura, na região cervical, no alongamento. Então, assim, gente, você que tem dor aí, tem que procurar uma ajuda, um profissional. Precisa. Para todas as áreas, né? Principalmente para quem está apresentando um programa de TV igual Tá você. tudo interligado, né? Na verdade. Como que eu vou falar bem se eu não tô com uma postura Inclusive, boa? a tensão aqui, ela prejudica, Nós né? temos músculos, nós As temos cordas. as cordas vocais, não é verdade? A gente tem um aparelho fonador todo. Então, o meu abdômen faz parte, seu posicionamento faz parte, sua caixa torácica faz parte. Se você tá assim, como que você vai falar? Você não consegue nem respirar direito. E uma boa respiração é a base para uma boa comunicação. Sim. E a minha postura estava assim, ó. Melhorou e dor. muito. E cada vez, quanto mais você sentir dor, parece que você vai fazendo mais isso, não é? Vai. Você vai se contraindo, ficando com mais dor e vai piorando. E aquela coisa, a nossa tendência é, eu tô com dor, eu vou parar. Eu não vou me mexer, eu não vou fazer nada. Porque tá doendo. Mas, na verdade, não. A gente não tem que sair dessa... Círculo da dor ali. E você tem que se movimentar. É um movimento que vai curar, né? A inércia dá mais dor. Dá, ixi. E quanto mais a gente está sedentário, mais preguiçoso a gente fica. E é um hábito, é igual tomar banho, escovar os dentes, é todos os dias. Se você não quiser fazer todos os dias um tipo de alongamento, alguma coisinha, eu já acostumei, eu vivo Eu não fazendo. consigo mais dormir sem, tá? Então, eu me também. alongo todos os dias da noite antes de dormir. Eu não consigo. A gente cria uma percepção corporal e se você fizer 21 dias, 30 dias seguidos, você já vai acostumar com isso. Acostuma e vira hábito, né? Vira. Eu vivo fazendo também. Eu parei meus atendimentos, estou lá me alongando, senão eu não estaria mais atendendo. Mas com certeza, ainda mais você que é manual. Então para você ver que eu uso em mim e eu tô conseguindo atender bastante. Né? Agora tem uma pessoa que talvez vai me ajudar lá no consultório por conta da demanda. Muitas pessoas com dor. Né? A área de fisioterapia está crescendo Demais, bastante né? também. Porque as pessoas precisam disso, de qualidade de vida, de conhecer sobre o seu corpo. Então foi bem Mas você legal. sabe uma coisa muito importante que eu acho fantástico? O Brasil, como você falou, está muito aquém, por exemplo, da Austrália, mas dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, um fisioterapeuta, e se for um osteopata, é Deus. Nossa, ganha muito bem lá. Não é? É muito mais que médico. É muito mais que médico. Por quê? Porque ele tem uma visão integrativa, uma visão holística de você. Ele não vai ver só o seu dedão do pé direito, ou só essa especialização. Não, é tudo uma especialidade. Ele é inteiro, ele vai te olhar por inteiro. E isso é maravilhoso. Mas lá é bem caro uma sessão de osteopatia, quiropraxia e de fisioterapia. Mais que médico. Bem caro. Mais que médico. E aqui a gente tem todas essas sessões de... Tudo da estética, né? A minha amiga que morou muitos anos nos Estados Unidos estava falando para mim, a Alessandra, ela morou 25 anos em Nova York. Ela falou, lá não tem tanto igual tem aqui, sabe? É. Tantas técnicas, tantos sim. profissionais, né? A gente tem muita gente boa. Tem, aqui né? a gente tem muitos profissionais bons.
E o brasileiro é criativo, eles gostam dos brasileiros para trabalhar lá. Né? Até uma época eu pensei em ir, mas aí agora já não tem minha filha, tem minhas coisas aqui, não tenho coragem de ir. Mas para quem é jovem e tem coragem... tem que ir. É uma ótima ideia, né? Quando Apesar eu que fui, mudou muitas coisas lá. Mudou. Quando eu fui, tava jovem, solteira, então aquela coisa. Eu fui 2 vezes. Fui em 2004 para 2005, fiz o intercâmbio lá. E depois eu fui de novo em 2012, quando eu fiz atuação. E eu fiz também um curso de cinema. E foi maravilhoso. Mas tem os 2 lados, tá? Tem o lado das pessoas que te recepcionam super bem. Eu amo brasileiro. E tem o lado das pessoas que te olham assim e falam assim, tipo, por que você tá vindo aqui roubar meu trabalho? Tem, sim. Não tem? Porque é um estrangeiro, né? Igual a gente, às vezes... A gente tem visto muitos venezuelanos aqui no Brasil, né? Estão tomando espaço. Daí a gente fica meio assim... Quando a gente olha, a gente fala, nossa, eles são de outro país. Você sabe o que eu falo pra eles? Eu falo assim, o Brasil tá te tratando bem? Você tá sendo bem recebido aqui? A gente trata bem, eu trato bem todo também. Mundo, eu acho assim, né? A gente tem que... É ser humano. Eu gasto no espanhol. Eu falo, Deus te bendiga. Que é a única coisa que eu sei falar em espanhol. Deus te bendiga. Tinha uma época que eu já fui até professora de espanhol. Mas mentira! Agora parei. Você deu aula de espanhol? Dei. Dani, é uma caixinha de surpresas, né, Bruna? Pelo amor de Deus! Eu já fui professora. Você deu aula de espanhol? Meu pai falava espanhol, eu sou descendente de espanhol, né? Então, eu sou de espanhola praticamente pura. Não acredito! Sério, você não sabia? Não! O Parra Sanches, do meu pai. E a minha avó materna também é espanhola. Só meu avô materno que era português, com bugre. Então, assim, é espanhol e português e bugre. Eu tenho espanhol também por parte de mãe. Parte de pai, italiano com português. Mas eu acho que na parte de mãe, a minha avó é só espanhola, a ascendência dela. Mas o meu avô era índio. Meu avô era português com índio, que eles falavam, né? Bugre, o índio. bugre, porque o brasileiro foi formado a partir dessas... Vieram pra cá, né? E que orgulho, né? Sim. Dessa miscigenação, É uma miscigenação, dessa mistura. Então, ficou uma coisa bem... E vieram muitos pra cá. E de navio, inclusive. Então, passaram fome lá na guerra, gripe espanhola. Sim. A gente ouvia histórias, não sei quem, do meu pai morreu na gripe espanhola. Então, assim... Minha avó contava, né? Essa questão da gripe espanhola. Sempre existiu essas questões aí. Há 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola, depois agora o Covid. E aí... eu acho que o mundo vai assim, vai girando, vai... Lógico, foi evoluindo muito, né? Mas ainda hoje tem pessoas imigrando, né? Sim. Saindo dos seus países e... Como tem brasileiro que vai lá para Portugal, também. Como tem português que vem para cá e por aí vai. Por aí vai. E então me fala, você está quanto tempo fazendo a parte de ser apresentadora do programa Ver Mais? Então, na RIC, eu tô 2 anos... agora em março fez 2 anos. Eu fiquei 15 anos em outra emissora. Trabalhei em outras emissoras também. O Grupo Paulo Pimentel, que era o antigo SBT. CNT, em Londrina. E agora na RIC eu tô há 2 anos e pouquinho, e tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho uma direção incrível, eu tenho colegas de trabalho, uma equipe muito boa, porque assim, o que eu falo, o apresentador não faz o programa sozinho, a gente precisa, é uma equipe, todo o suporte. Pessoal lá, muito gente boa, né? Sim. E é um programa do que é mesmo? Entretenimento? Entretenimento, é geral, não é só entretenimento. Geral, tem notícias. A gente fala de saúde. Saúde. A gente fala de comportamento. A gente fala de saúde mental. A gente fala todas as áreas. Todas as áreas. Beleza, moda. Né? Tudo. Então, assim, é bem diversificado, né? E o pessoal, nossa, eles adoram, ficam assistindo. Só que agora a Record não tá pegando em todos os lugares, né? Então, é a questão deles arrumarem a questão da antena. Arruma para um lado, e daí aqui piora. Daí volta para cá, daí tem que tentar achar... Eu não sei essa parte técnica, mas é isso que eles ficam fazendo. Não pega agora. Arrumando. Tentando arrumar. Eu adorava assistir. Não, mas vai pegar de novo. Tem que dar um jeito de fazer. Mas é que agora você tá com satélite, não tá? Então. Pega lá de São Paulo direto. Então, é porque agora você tá com satélite. É por isso. Não sei, mas podia ter também essa opção, mas aí né? você pega dependendo do plano que você tá, você pega Tem que ter opção local também, Tinha né? que ter. Tinha que ter. Tem que ver isso aí. E que mais, assim, qual mais atividade física você já praticou na sua vida? Menina, eu fiz 7 anos de balé clássico. Eu fiz balé também. Você fez? Eu adoro balé. Eu fiz o balé clássico. Fiz ginástica rítmica. Naquela época a gente fazia quase tudo isso. Fazia? Fiz vôlei, fiz futebol. Também vôlei. Futebol não. Futebol eu fiz. Andava de skate. Nossa, eu andava de skate com a minha amiga sentada. Mentira.
descendo uma rua. Não, daí eu andava de carrinho de rolemã. Descia de skate. Gente, a gente brincava de bets na rua. Aí eu brincava demais de bets na rua, que delícia. Vôlei na rua. Era outra vida, né? Bola queimada. Mas de esporte eu fiz o Muay Thai também, um bom tempo. Não, nunca fiz. Eu gostava. Legal. Isso Esses, é bom, né? Eu gosto. Eu queria tanto que meu filho fizesse uma arte marcial, sabe? Um judô, um karatê. Ele gosta de futebol, pelo jeito, né? Ele só pensa em futebol. Eu tenho um sobrinho que joga bola, tá morando lá em Curitiba, jogando bola lá. Que idade? Agora, de 1º de junho, vai fazer 17. Foi com 15. Não. Então, o Benjamin, esse caminho que ele vai seguir. Alojado. Não tem jeito. É o que ele gosta, é o que ele quer fazer. E ele fala, eu sou atleta. Dani, ele se cuida. Eu sei, meu até em relação à alimentação. Sim, eles são todos disciplinados. Cara, melhor do que eu. Ele fala, o chocolate, não vou comer, deu. Então dá pra mim. Eu não consigo me controlar, igual meu filho de 9 anos. Não, mas o meu sobrinho super... Ele tá com um corpo agora, né? Gente. O Benjamin tem tanquinho, Dani. Eles vão tanquinho. 9 pra 10 anos. Eu falo, ele levanta assim, pra mostrar. Daí ele fala, você tá gordinha, né, mamãe? Ai, meu Deus do céu. Essas Ele crianças... fala, você precisa emagrecer, né? A minha filha também, eu pergunto pra ela, ela já vem com as coisas. É um sincericídio dessas crianças, pelo amor de Deus. E parece que eles gostam de provocar a gente, né? E fala pra gente ficar chateada mesmo, mas eu nem fico mais também. Não, ele chega pra mim assim, ai, minha curtinha. Curtinho o quê, menino? Curtinho o quê? Ai, minha curtinha. Meu Deus do céu. Ele é um fofo mesmo. Eu vejo os stories dele, às vezes ele posta. É uma figura, Dani. Eu olho e falo assim, gente, como ele é comunicativo também, demais, né? Ele é demais. Falou, você acha que ele puxou também essa parte? Puxou. O pai dele é vendedor, comerciante, então negociador. Ele é excelente. Eu não sou, eu sou péssima negociadora. Se eu tiver que vender um brinco, fazer, ai, que lindo brinco, não sei o quê, quer comprar, eu passo o valor. Você fala, não tem, então pode levar, pode levar. Só faz propaganda das marcas, né? Isso ela é boa. Pra isso ela é ótima. Não, mas pra vender, marcas, não. Mas é bom também já, né? Divulgar e fazer propaganda. Mas, tipo mas assim... a venda direta, você fala, né? Aquela venda... Não sei. De cada por queria ser empreendedora, mesmo. Queria, sabe? Não sei. Eu vim de Sério? uma geração que você é mais só quadradinha. Sabe ser repórter, apresentar. Eu só sei falar. Eu só sei falar. O que você sabe fazer? Você sabe falar, fazer perguntas, é só isso que eu sei fazer. Ainda bem, né? Não, só. Mas faz bem, né? Ainda bem. Mas também é só o que eu sei fazer na vida? Mas cada um nasceu com um dom único. Gente... Cada um nasceu com um dom único, isso está dentro das leis universais, a lei do propósito de vida. E por isso que a gente não pode se comparar com o outro, né? Porque você é uma pessoa diferenciada no que você faz bem feito, as pessoas gostam de você, eu vejo que realmente você é uma pessoa verdadeira, que eu te conheço agora mais a fundo. E você tem seus fãs, as pessoas seguem, né, você... E é isso que é importante, porque a pessoa sente isso, a coerência. Porque nós temos que ser coerentes no que a gente faz, né? Sim, não adianta falar uma coisa e fazer outra, as pessoas vão ver. E mexer com comunicação é algo muito sério. Com porque certeza. É uma responsabilidade muito alta. Muito, Dani. Né? A gente está ali colocando nossa vida, ali, a sua imagem, a sua vida pessoal. E todos os dias na TV... E fazendo ali, então eu acho um trabalho bem difícil. Não é para todo mundo. E chega uma hora que cansa também, né? Você fala assim, nossa... Cansa. Por isso tem que cuidar de você, da parte da mentalidade. Agora você está se cuidando com a Bruna. A Bruna veio aqui também, minha amiga querida. Tá filmando para nós aí, Bruninha. A Bruninha, ela faz sessões de barra de axis também, que é uma maravilha. Gente, a Bruna tá me fazendo dormir. Indico aí, ó. Porque essa vida agitada, essa vida corrida, a gente tem que abaixar a mente, não é a gente, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas nós não somos só um corpo e uma mente. A gente tem uma consciência e a gente tem que dominar a nossa mente, né? Porque a mente, ela fala muita coisa pra gente, fica ali o ego, né? Então, a gente tem que trabalhar expandir nossa consciência. A consciência seria a alma Tudo ou o é espírito? Consciência. A única coisa que é imutável, que dura para sempre, é a consciência. Que seria o espírito? Tipo um espírito, né? A consciência. A gente chama... Eu estou lendo um livro, gente, muito profundo, da Rhonda Byrne, que é a escritora do Segredo. Então, ela escreveu, depois do Segredo, um outro livro que não é muito famoso, chama O Maior Segredo. E esse livro fala disso, que a gente é consciência, que a gente tem que... quando você cria consciência de algo, você muda. Por exemplo, consciência corporal, consciência mental, né? Da mentalidade, as crenças que a gente carrega. E aí,
é bem profundo, é complexo se a gente for ver, né? A gente tem que ler, assim, o que entende, entende, o que não entende também, vai aos poucos entendendo. Mas tudo é consciência. Que legal, quero ler esse livro. É, da Rhonda. Você leu A Profecia Celestina? Australiana não, ela é canadense. Canadense ou australiana, agora eu confundi. Você leu A Profecia Celestina? Não. Leia, é um livro, é ficção, só que sabe aquela história que vai te contando, mas que tem profundidade, que tem raízes verdadeiras? Você vai gostar. É bem sua praia. Gosto muito do livro também do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu tenho a saúde, a cura quântica. A cura quântica. A cura quântica eu tenho. O Deepak é fantástico. Ele é um médico, né? Gente, assim, ele indiano, mas erradicado nos Estados Unidos. Maravilhoso, o Deepak é maravilhoso. E aí ele fala das leis, né? A lei da potencialidade pura. E então, a consciência é como se fosse também mais ou menos a potencialidade pura. É meio complicado de entender. Potencialidade pura. É que tudo é possível. Tá. Né, no campo das infinitas possibilidades. E aí, se você começar a estudar muito física quântica, você começa... Você vai ficar louca. Você começa a entender que a vida não tem um destino fixo. É feita de escolhas. E a gente que vai criando, né? Daí tem um monte de coisa que eu estudo que fala que a gente tem que visualizar o que a gente quer. Visualizar o corpo que a gente quer ter, o tipo de alimento que a gente vai comer. São as escolhas daí do dia a dia. E você vai criando, alterando sua realidade. Então, acho que eu tô precisando visualizar um corpo bem sarado. Eu quero visualizar minha barriga bem chapada. Eu vou pegar uma foto, colocar na frente da geladeira, assim, pra ficar olhando, ficar visualizando. Não é? Isso, mas é verdade, gente. Eu visualizava muitos bebezinhos antes lá e eu tive uma filha bem parecida com o que eu visualizei. Falei, gente, carequinha. Eu colocava bebê Johnsons, assim, sabe? Nos quadros dos sonhos, assim. Eu sou a prova viva de que realmente a mente da gente cria as coisas. Cria. Então, é por isso que a gente tem que evoluir, estudar e aprender e se comunicar melhor. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas assim, eu falo assim, eu não sei se as pessoas estão preparadas ainda para tudo, né? Fala. Quem tiver que escute, quem não tiver... Não é? Ué, fala, para. Não. Para a realidade. Ué, tem que falar. Mas fala um pouquinho mais de você, assim, o que você pensa para o futuro? Tem alguns planos diferentes para a sua vida profissional? O que você imagina? Vai lançar um livro? Vai dar uma mentoria online? Me conta pra gente. Eu tenho essa mentoria que eu faço tanto em grupo quanto individualizada. Dou palestras, workshop em empresas. Mas eu quero e preciso migrar para o online, né? Não tem como a gente fugir. A tecnologia está aí, a internet está aí, as redes sociais estão aí. Então, eu preciso fazer isso. E você não foi ainda por quê? Falta de tempo? Exatamente. Eu precisaria de mais braços, né? Para poder... Ou alguém para tocar isso, é aquela coisa. A gente quer abraçar o mundo, mas não dá. Ah lá, ó. Vamos seguir a Sara, quem não conhece ela, o Instagram dela. Ela sempre está lá postando. E na RIC TV, todos os dias, 2h30 da tarde, né? 2h15, a partir das 2h15 até as 3h30. da tarde. E aí, gente, deixa eu só dar um recadinho aqui também. Já tô me perdendo no nosso papo aqui, meu Deus. Que é tão legal. Vamos falar da Bauer. A Bauer. Vamos falar da Bauer. E ela vai comer a pizza da Bauer hoje, de tanto que eu falei pra ela. Ela ficou com vontade. Fiz tanta propaganda. Falei, por favor, você pode me levar então na Bauer, que eu quero. Gente, a pizza deles é muito gostosa. E eu sempre vou lá, não só pizza, né? Tem as esfirrinhas, tem salgados, bolos, doces. São todos fabricados artesanalmente. Ai, que delícia. É fabricação própria. Se você quiser fazer um evento também, contratar uma festa ali, tem tudo ali à disposição, coisas maravilhosas, pães e muito mais. E aí, então, a gente sempre se encontra na Bauer, aqui pertinho do estúdio, na São Paulo com Pará. Depois daqui a gente vai lá comer a nossa pizza de novo, experimentar. Que delícia, eu quero. E vão conhecer, então, aqui no centro da cidade tem pratos feitos também. Ixi, tem muita coisa boa, gente. E um beijo pro pessoal da Bauer. E aí vamos voltar à nossa Onde a gente tava, Dani? Voltar à nossa conversa, que nós já falamos de tudo um pouco aqui. Juntou nós duas, né, filha? Você quer o quê? Gente, você quer o quê? Juntou as duas, descendente espanhol. E vamos que vamos. Mas é gostoso ser assim, né? A gente ser uma pessoa leve, livre, né? Eu falo assim, não ser uma como é que a gente fala? Um personagem. Um personagem. Mas você sabe que isso eu falei esses dias.
Eu acho que antigamente eu tinha um medo de não ser aceita, que eu ficava muito neutra. Mas eu acho que da idade, quando a gente é mais jovem também. Também, um medo tipo, ai, será que o que eu falar vai agradar? A gente se preocupa muito com os outros. Demais, nossa! Agora, meu amor, eu falo mesmo, é o que eu penso. Eu sou assim, eu acredito nisso. Se você não acredita, tudo bem, eu respeito sua opinião, respeite a minha também. Mas eu percebo que a partir do momento em que eu me posicionei, em que eu não tive medo de desagradar as pessoas, a minha comunicação, ela deu uma guinada. Porque da mesma forma que eu vou ter pessoas que gostam de mim, que compartilham da mesma ideia, eu vou ter pessoas que discordam. Né? A mesma quantidade que eu vou ter de pessoas que amam, que adoram, eu vou ter os haters. E tá tudo bem. Sempre vamos ter crítica e elogios. Não, a gente tem que estar preparada para isso. Sempre. Você tem que ser a sua essência. Exatamente. Mas sabe o que aconteceu? Eu fiquei mais leve. Não é? Por quê? Porque eu não estava... Você sabe que eu sou espivetada, né? E eu sou assim. A Dani já me conhece como eu sou mesmo. E hoje eu tenho uma liberdade de ser quem eu sou na TV. Sem máscaras, sem personagens. E isso é tão gostoso porque eu falo o que eu penso, eu sou eu mesma, eu tenho essa liberdade. Tem uma liberdade lá, né? O programa é leve, é divertido. E as pessoas sentem, é bom pra mim, porque eu fico muito mais leve. Eu não preciso armar um personagem, ficar muito engessada. Não, gente, quero ou não, a internet ajudou a gente nisso, né? Ajudou. Porque antes a televisão tinha que ser tudo muito certinho. A internet hoje dá essa liberdade pra você. Errou, errei! E a gente erra mesmo. A gente é humano, não é verdade? Podcast é legal por causa disso. O quê? Essa liberdade de falar exatamente. Aqui, olha que maravilhoso. Imagina, eu Fala acho a televisão um pouco mais tensa ainda. Ainda é, mas já melhorou muito graças à internet. Melhorou. E as pessoas percebem. Tipo, as pessoas vão perceber que a gente se conhece, que a gente conversa. Entende? As pessoas sentem. Porque assim, essas pessoas que trabalham em televisão, né? Repórteres, jornalístico, tudo. Se eles ficarem muito naquele papel de enrijecidos e sobrecarga, você vê que dá burnout. Lógico que dá. Eu tive burnout. E dá problema, porque a autocrítica ali também... eu sempre fui tão isso autocrítica. É ruim. Então, antes eu me preocupava muito com o que os outros iam achar, quando eu era mais jovem. Daí a gente vai perdendo um pouco esse filtro. Tanto que as pessoas bem idosas, elas perdem totalmente o filtro. Exatamente. Você já reparou nisso? A minha avó, Então. espanholona, que filtro que nada, ela falava que ela queria. Se ela chegasse pra você, Dani, ela ia falar assim, e aí, Dani, pai, dá um tapa na sua bunda, que ela é desse jeito. Eu vejo a minha mãe, que ela já tá assim, ela perdendo o filtro por algumas coisas. Mas eu acho que é tão libertador. Mas gente. É libertador, a gente Dani. tem que aceitar eles também. Eu acho que assim, isso que a gente vai aprendendo com o tempo, com a maturidade. É maturidade. Lógico que a internet hoje também mostra a vida real da gente. Possibilitou, abriu, né, esse espaço. Que todos nós Mas temos. eu percebo, essa questão da maturidade que você tá falando. Eu lembro que eu tinha uma autoestima mega baixa. Eu era extremamente insegura. Extremamente insegura. Aí atrai relacionamentos abusivos, coisas lógico. ruins, amizades que... Tudo de a carência, ruim, né? Lógico. E medo de desagradar. Hoje em dia, eu estou acima do meu peso. Desde que eu tive o filho, meu filho, eu nunca voltei ao meu peso. o corpo da gente muda Mas a minha autoestima nunca esteve tão elevada. Eu gosto da idade que eu tô também. Eu acho Cara, que, nossa... eu não troco a Sara de 46 pela Sara de 20 anos nunca. Eu sofri tanto à toa, eu falo, meu Deus, pra que passar por tudo isso? Que desnecessário, meu amor. Mas foi um aprendizado, Foi, né? mas eu vejo a duras penas, porque a gente... não precisava. A gente não foi educada pra isso. Os pais da gente nem não explicavam muito. Mas eu vejo isso. meu filho, ele é igualzinho a mim. Ele é apaixonado. Você fala pra ele o quê? Pra ele vir fazer o que ele gosta. Exatamente, eu dou uma liberdade. As crianças hoje são diferentes de quando a gente era no passado. Eu né? era muito, muito tímida. Eu era insegura, tímida medrosa. Meu filho não. Gente, o meu filho é um avião. Você chegar aqui, ele vai chegar vai falando com você. Fala qualquer coisa. Vai começar a falar da Bauer, falar do Estúdio Podcast Londrina, mandar um beijo pra Adriana Zequim. Ele vai fazer isso? Ele é igual aquelas crianças da Virgínia também. Eu me divirto com aquelas crianças, gente. Eu não sei o que acontece, né? Já vão lá na Mas acho que são as redes sociais, esses estímulos, né? Eles são hiperestimulados desde bebês, né? Sim. Eu acho que isso muda tudo. Mas, a minha filha é mais reservada. Ela não é muita... É personalidade. Ela não é muito, assim, de aparecer tanto. Mas a gente tem que ter equilíbrio, né? Porque isso também cansa, não cansa? Você chegou a ler A Sociedade do Cansaço? Não. É de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. E ele fala
sobre a sociedade do desempenho. A gente tem que desempenhar o tempo inteiro. Ah, isso é ruim. Isso é péssimo. Eu sou um pouco assim também, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhar. Eu também. Chega no final de semana, o que eu vou fazer? Vou carpir a chácara. Trabalha mais um pouquinho. Eu vou trabalhar mais um pouquinho. Cuidando da chácara, do cachorrinho. Eu queria poder parar e descansar. Falar assim, o que você vai fazer? Nada, eu só vou contemplar a natureza. Eu vou ficar ouvindo o farfalhar das folhas das árvores, sentindo essa brisa no rosto, olhando esse céu lindo. Eu não consigo. São pequenos momentos que a gente consegue. É difícil. Mas se você fizer um tempo assim pra você, agora eu vou ficar sem fazer nada 1 hora, 2 horas. Não consigo. Ah, não. Não consigo. 1 hora, 2 horas pelo menos eu já consigo. Por isso que eu vou pintar e tocar piano. Porque daí eu tô fazendo alguma coisa que me desconecta. Mas se eu falar, vou só descansar, eu não consigo. Não. Você consegue? Eu consigo, hoje eu consigo. Me ensina. Não, é só você zerar o pensamento. Como quiser o pensamento de uma TDAH, Dani Parra. Ponto zero. Me ensina esse ponto zero. Ela já tentou me ensinar. Não consegui. Lembra que eu te falei do ponto zero? Não consegui, tá? Desculpa, zero. Ah, então pratica. 0,0. O Ponopono, sei lá, faz alguma coisa. Por isso que eu toco piano e pinto. Porque daí a pintura eu não penso em mais nada. Fica focada naquilo. Eu fico focada naquilo. Mas eu tô fazendo. Mas você tem... O que você falou? TDAH? Eu tenho TDAH. E hiperatividade também? Uhum. Oh, meu Deus, hoje todo mundo é um pouco TDAH, hiperatividade, né? Uhum. Mas é um treino, você vai ter que começar a treinar isso. Fazer umas meditações autoguiadas. Você faz respiração primeiro, para se concentrar. E depois? Tem vários tipos de meditação. Tem aquela que é falada que você vai seguindo junto. E tem a que você meditação guiada, né? E tem aquela que você só ouve música e fica respirando. Ah, essa não dá. Essa não dá. Eu preciso que alguém fale comigo. Não adianta. Esquece. Não consegue? Só a musiquinha respirar? Não. Eu melhorei nisso daí. Conversa comigo, vai falando. Imagine, faça, respire. Aí funciona. Relaxe o seu corpo. Aí vai que relaxa com a beleza. Os pontas do pé. Vai falando, vai relaxando. Vai relaxando as coxas. Nossa, eu tô relaxando. Aí já vai. Gente, mas é um negócio da gente controlar a nossa mente tagarela. É difícil. Sabe? É essa coisa que tem que criar, essa realidade calma de não ter obrigação de fazer nada. A nossa sociedade precisa disso. Mas posso te dizer uma coisa? Para pessoas como eu, que são muito aceleradas, o silêncio é ensurdecedor. Mas é verdade. É ensurdecedor. De vez em quando é bom ficar um pouco em silêncio. Eu preciso. Meia hora. Mas é por isso que eu vou pra chácara. Eu como se eu recuperasse minhas energias lá. Lá eu consigo desconectar. Nem sempre. Mas eu tento. É minha forma. Que eu busco. Colocou gente pra cuidar lá também da chácara? Tem gente porque que senão cuida. Você chega lá sem ficar limpando. Não, mas eu chego e limpo, né? Limpando tudo. Porque falou, chácara é bom, mas tem que... Mas é minha forma de... Eu desconecto, eu descanso no movimento. É? Por exemplo, eu vou estudar. Você vai sabe ter que como fazer que eu alguma estudo? coisa que ficar estática. Sem fazer nada. Como que se faz isso? Meia hora. Coloca 10 minutos, então, no relógio e tenta ficar. Estátua. Faz um teste 1 hora pra você ver se você consegue. Eu vou fazer isso mais vezes também, porque eu acho que é importante a gente ficar meio parada, observando, respirando, deixando os pensamentos fluírem. Porque esse mundo moderno de hoje é muito... Nos consome, né? Muito consome, né? A gente Às vezes eu penso assim, eu não quero falar com ninguém agora, mas aí começa a aparecer as pessoas pra falar com a gente. Eu desativei todas as minhas notificações. Todas. Pra eu não ficar... Mandou mensagem. Não. Eu tô aqui. Eu não sei se alguém mandou mensagem ou não. Tá aqui, ó. A hora que o der pra telefone tá responder, aqui. A hora que eu puder, eu vou abrir e vou ver. Que tem escrito várias mensagens. Depois eu respondo. Vou fazer o quê? E é um programa ao vivo, né? Todos os dias. Eu fiz uma vez por semana. E já achei que era bem puxado. Agora imagina todos os dias, de segunda a sexta, né? De segunda a sexta. E de sábado tem eventos que você vai... Vira e mexe tem evento. Domingo tem evento, às vezes cerimonialista. E os eventos, as propagandas também, eu faço né? minhas coisas por fora, né? Propagandas que fora a você mentoria. Faz. Gente, é muita coisa, hein? Por isso que você tem que dar uma relaxada. Precisa. Senão não... Vai dar burnout de novo. Você já teve mesmo? Eu tive burnout. Quando? Antes de sair da outra emissora onde eu estava, foi em 2021, eu tive burnout. Eu estava num estado, assim, absurdo. Eu estava colapsando. Eu não tinha mais força, eu dormia cansada, acordava cansada. Eu comecei a ter taquicardia, eu chegava chorando no trabalho todos os dias.
Só de imaginar que eu tinha que trabalhar. E olha só, eu falava, gente, eu gosto das pessoas, eu gosto do meu trabalho, mas aquilo estava me sugando de uma forma. E teve um dia que eu comecei a dirigir e falar assim, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir ficar com o carro na pista. Eu comecei a ter, tipo, uns pânicos, assim. Da síndrome do pânico, né? Ansiedade Tive fobia social, não conseguia mais ir em locais com muita gente. Mercado eu não ia, restaurante, saí chorando de restaurante. Eu já tive claustrofobia. Horrível. É horrível. E chegou um momento que eu tava brincando com meu filho lá embaixo no prédio, que vira e mexe eu brinco com as crianças do prédio, adoro, eu falo que são meus amigos do prédio. De repente, Dani, eu apaguei. Nossa, caí no chão. Isso é o que acontece. Trinquei aqui, quebrei o dente. Nossa, eu apaguei, mas assim, do nada. Eu tava brincando, tava no chão. Gente. Do que foi? Você caiu. Eu falei, caí? Tipo, não foi um desmaio, eu apaguei. A mente não aguentou, né? Não aguentou. Imagina se eu estivesse dirigindo com meu filho dentro do carro. Então. Foi daí que eu falei, pera, Por isso tem que fazer essas pausas. Você tem que começar a aprender mais isso. Faz mais terapias com barras, com outras técnicas. Precisa. Pratica mais meditação. A gente precisa parar. Eu vi que é meia hora, pelo menos, de manhã ou à noite. Sabe, eu vou ali, faço, fico... Hoje, nossa, eu melhorei muito. Quem me conhece do passado sabe como eu era agitada. Eu era bem agitada mesmo. Mais, Dani? Mais. Ainda sou um pouco, mas você imagina uma pessoa agitada sem controle emocional e autocontrole, né? Autoconhecimento. A gente tem que ter o conhecimento. O autoconhecimento. É importante. Saber até onde você pode ir. Hoje eu vou falar não, porque eu não vou tirar um dia para me descansar. Porque tudo são escolhas. Você não vai agradar todo mundo. Não. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tinha muita dificuldade em falar não. Então. Muita. Falo, meu Deus, o que vão pensar de mim? Eu vou desagradar. Agora eu estou aprendendo. Não vou dizer que eu aprendi completamente, mas eu estou aprendendo. Olha, eu não vou poder. Desculpa. Eu sinto muito. Mas se eu não desagradar a pessoa, eu vou me desagradar e eu posso adoecer e ficar doente de novo. Então, eu estou aprendendo a colocar limites para me respeitar. É bem isso, gente. Todos nós temos que aprender. A gente vê a pessoa ali, né, como ela, que é uma pessoa pública aqui pra gente, e a gente acha, não, a vida da pessoa... Mas todos temos nossos bloqueios e traumas emocionais. Claro. E eu não tenho problema em falar, tá? E todos, eu que trabalho como físio, eu tenho os pacientes, todos vão lá, têm suas queixas. Claro. É de dor, é queixa de problema de relacionamento, problema de N coisas, né? Eu gosto muito do floral, você tem que tomar floral. Você já manipulou, mandou manipular pra mim? Você tomou? Eu tomei. Você melhorou? O que você achou? Foi bom, mas continua. Na época que eu tomei foi bom. Mas eu tenho que tomar uns 3 meses, pelo menos, seguidos. Eu tomei um negocinho e parei, Daí a gente quer um milagre. É igual a pessoa que vai na sessão querendo resolver tudo em um dia só, faz a criolipólise, quer perder a barriga enorme, né? Que eu tô 20 centímetros em uma sessão. Achei que a minha melhorou bastante para uma sessão, porque tudo é gradativo. Sim. Tudo é um processo. Né? Tudo é... Eu já faz 17 anos que eu comecei meu trabalho de mudança de mentalidade. Então, e eu acho que eu comecei tarde, porque com 30 e poucos anos, né? Depois de um divórcio, que já estava querendo questionar tudo e todos. Mas, se a gente tivesse aprendido isso antes, eu acho que teria sido melhor. Porque a gente se poupa de muito sofrimento. Nós não precisamos do sofrimento. Conversei com uma menina esses dias, ela é palestrante também, acho que é Silvana, vou lembrar o sobrenome dela. Nesses grupos da Sil, é muito legal. Ela falou que às vezes a gente mesmo faz coisas, mulheres se autopunem por elas mesmas. Tipo assim, o pior inimigo nosso é a gente mesmo. Porque a gente mesmo se prejudica muitas vezes, né? E ela falou muito de a gente resgatar o nosso poder. Ela falou de São Miguel Arcanjo, achei super legal, porque eu também gosto de São Miguel Arcanjo. Ela até me convidou para um negócio lá na igreja dela. Desse poder de a gente acreditar que a gente é capaz, que tá tendo essa proteção também divina e tudo. Então, se você não tiver isso, gente, essa conexão com o lado do mundo espiritual mesmo, a gente não consegue manter. Eu concordo com você no sentido que eu acho que eu só quando eu me reconectei, quando eu realmente me converti... Foi pra igreja, estudou... Foi, que daí eu falei, nossa, deu uma calma, melhorada, parece que me respondeu as perguntas, sabe? Eu sempre fui muito...
querer saber, muito curiosa. Mas assim, eu fui muitas coisas, eu pesquisei muitas coisas, eu fui atrás de muito. E na verdade o que me aconteceu me confundiu demais. Eu acabei não obtendo respostas. Quando eu cheguei no fundo do meu poço, em 2019, que eu realmente me converti, eu me batizei e eu comecei a ter uma visão um pouco diferente, parece que tudo mudou. Parece que eu virei uma chave, sabia? Você olhou para dentro e você conseguiu realmente entender a palavra, né? Você compreendeu. Porque a gente fica muito no externo, né? Sim. A gente fica muito querendo agradar todo mundo. O externo não vai nunca suprir, né? Era eu. Então, ir para uma igreja ali, aprender e realmente conhecer Jesus, né? Conhecer o amor de Deus e tal. E cada um vai ter seu despertar. Exatamente. E aquilo que você falou, eu conheci tarde. Eu também estava falando isso, né? Eu me converti tarde. Eu queria ter convertido antes, eu queria ter conhecido Jesus antes. Porque eu falava que eu era cristã, mas eu não era. Mas eu acho que a gente conheceu, acho que aconteceu nas nossas vidas, as mudanças que aconteceram, no momento que tinha que acontecer. Tá tudo certo, na hora certa, né? A Louise Hay fala muito essa frase, está tudo bem no meu mundo. E a gente tem que agir assim, quando fecha uma porta, gente, não dá, vai tentar outras coisas. Exatamente. Né? A gente fica remoendo, né? E querendo estar em lugares que você não tem que estar. Exatamente. Então, assim, hoje eu melhorei muito isso. Porque antes eu forçava situações, queria coisas que não condiziam. Hoje é só leve, sabe? Exatamente. E é bem melhor. Você sabe que eu faço uma oração diariamente falando assim, bem simples, bem simples. Que os meus pés me levem onde eu devo estar. Isso. Que os meus olhos vejam Cristo nas pessoas, que a gente tenha compaixão, empatia das pessoas. Que os meus ouvidos estejam aptos para ouvir a voz do Espírito Santo. Que as minhas mãos sirvam para curar, para acariciar, para ajudar. E que da minha boca só saiam palavras de bênção. Porque a gente também amaldiçoa, a gente também fala palavras que muitas vezes vão atrapalhar a vida das pessoas. Então, assim, a gente tem uma preocupação com o que a gente fala. Como eu trabalho com a voz, eu faço essa oração todos os dias. Muito linda. Ela é muito simples, Boa. não tem segredo nenhum, mas é assim, ela conduz o meu dia. Vamos começar? Então, bora, vamos orar. E você gosta, né? Eu falo que você sempre está ali, vamos orar. E é importante ter isso, né? A gente tem que mostrar que sem oração, realmente, nossa vida fica mais... Eu penso assim, insuportável, né? Eu acho que a gente não é nada se não tiver Deus. Né? Se a gente for parar para pensar, o próprio Cortella fala quantos milhões de pessoas tem no mundo, quantas galáxias e esse universo infinito. Quem é a gente? A gente não é nem um pozinho de areia, a gente não é nada. Quantos grãos de areia tem no mar? A gente é muito menor que isso. Então, às vezes, as pessoas têm uma coisa de se endeusar. Então, eu tenho uma preocupação com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a partir do momento que eu descobri quem é Deus, eu descobri qual que é meu papel no mundo, eu falei, bom, Deus me deu um dom, que é a minha voz. Então eu preciso falar, usar essa voz, esse dom que ele me deu, para ele. É como se eu estivesse retribuindo. Óbvio que ainda é muito pouco, mas eu faço essas orações diariamente, porque eu falo assim, eu preciso fazer isso. É o meu propósito, é a minha missão. Deus me deu essa voz. E a gente tem que ter um propósito. Sem propósito, a gente não consegue. E é isso aí que você falou. E junto com isso, é trabalhar a gratidão e o perdão também, liberação. E não é fácil, né? Não. Desapego aos processos que a gente vai passando e aí ter essa parte ai, Deus, obrigado pelo dia de hoje, né? E é bom fazer sempre mesmo, de manhã ou à noite, né? Já pedi... E a espiritualidade não quer dizer qual é a placa da sua igreja, não é isso. Não, hoje em dia né? não. Eu acho assim, eu respeito toda a religião. Acho que toda religião é boa. Tá pregando bem, tá falando de Deus, as pessoas estão evoluindo ali, estão aprendendo, são níveis de consciência. E cada um tem um nível de entendimento. Sim. Então... é aquela coisa, não julgar também, né? As pessoas, eles são livres, né? Quem somos nós para julgar? São livres para se entender o que é Deus, para entender como que... Cada um vai ter uma descoberta. No meu caso, sempre minha mãe levou a gente na igreja, em todas as coisas, assim, ensinou a gente a rezar. Ela tem uma fé muito boa, assim, muito... Minha mãe é uma pessoa muito forte nessa parte da fé, sabe? E eu acho que é a fé que sustenta mesmo a gente, né? No dia a dia. Claro que é. Na nossa família, para suportar as dificuldades da vida, que né? Toda família tem. Toda família tem, as perdas que a gente tem também, né?
E eu, assim, depois que eu perdi meu pai, aí que eu fui estudar mais, aprofundar mais, porque eu acho que a dor, e o questionamento, né, sobre a vida, a gente ainda estudar mais e a gente aprender mais, evoluir mais. Eu acho que é sempre uma evolução, sabe? Sempre. É o que eu falo para Deus. Deus, eu quero evoluir até meu último suspiro de vida. Me permita evoluir. Eu não quero ficar estagnada. Ajudando, evoluindo. Mas é isso, gente. Tá muito legal o nosso bate-papo. Por mim, ficaria falando mais tempo aqui. Pessoal, escreva aqui embaixo se vocês gostaram, o que vocês acharam do podcast, quem vocês querem ver aqui no podcast, qualquer dúvida. Então, é Sara Presoto, @SaraPresoto. Entre em contato lá, sigam ela. Apresentadora, jornalista, cerimonialista. Quem quiser contratar a Sara, né, Sara? Pode contratar. Pode contratar Estamos aqui. a Sara para fazer divulgação da sua marca. Gente, ela é... Como é que é? Showwoman, né? Showwoman. Ela faz tudo um pouquinho. E agradecer você por estar aqui. E, gente, vocês viram que ela é uma pessoa muito querida. Realmente, ela é uma pessoa alegre, batalhadora, verdadeira. E tá aí com um propósito mesmo, né, Sara? De ajudar as pessoas. E a gente vai evoluindo cada dia mais. Desejo para você muito sucesso. Obrigada, Dani. Mais prosperidade na sua vida. Te desejo mesmo. Tudo de bom, de melhor. E todos vocês que estão aí também, gente, seguindo o nosso podcast. Essa é meu desejo. De desejar um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Aprendam a agradecer, a ser mais leve, a não reclamar, a não maldizer coisas, né? Exatamente. E vocês vão ver que a vida de vocês vai melhorar muito. E agradecer, gente, para cada dia, cada minuto de vida e a gente está aqui fazendo nossa parte. Exatamente. Posso falar uma frase para a gente encerrar? Pode falar o que você quiser no final agora. Tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Cecília Meirelles, né? Uma poetisa brasileira. Já ouvi falar. E ela tem uma frase que eu não vou falar exatamente do jeito que ela escreveu, mas que quer dizer o seguinte. Ela falava assim: aprendi com a natureza, me deixar cortar e voltar sempre inteira. Porque a vida é essa, né? A vida às vezes nos dá rasteira, a gente perde pessoas, toca na nossa saúde, toca na nossa carne. Às vezes a gente começa a ter um problema financeiro. E daí? Mas essa é a vida, cheia de recomeços. Eu falo que a gente tem que ser fênix, né? Vamos lá para a mitologia grega. A gente renascer. E a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Então, assim como a natureza, que a gente pega uma plantinha, a gente poda ela, a gente corta ela para ela ficar mais forte, é assim que é a vida. Às vezes a vida dá uma cortadinha aqui, ali, dá uma parada em você, dói no começo, mas é para a gente conseguir depois florir. Ai, amei, gente. Mas é isso aí, gente. Fiquem com essa frase da Cecília Meirelles, linda, né? E até o próximo podcast. Beijo para todos. Até mais. Tchau.